Fala galera, tudo tranquilo? Espero que todo mundo esteja bem, mesmo que no meio dessa pandemia, sem poder ir para a escola, sem rever os amigos, sem rever os crush, né? Então, gente, como vocês bem falaram, os líderes falaram para a coordenação, a gente, professores, nós estamos tentando modificar um pouco essa dinâmica de ensino remoto e estabelecer um contato maior com vocês. E aí, como a gente está voltando do recesso, eu decidi fazer uma revisão, né, chamando de revisaço, com os conteúdos que a gente já trabalhou até agora e explicar um pouco eles melhor, já que não tive tempo e não teve oportunidade de falar, né. Vamos iniciar pela administração clássica, e aí lembrem vocês, já são aqueles três teóricos que nós falamos desde o início do ano, Taylor, Fayol e Ford. Eles formam a base da administração clássica, de tudo que a gente pensa enquanto administração lá dos primórdios. E qual é esse contexto? Lembrem que a administração propriamente enquanto ciência, ela surge depois de um contexto de revolução industrial, em que as máquinas estavam ganhando espaço, a produção era ampliada, as fábricas e indústrias estavam crescendo na Europa e se expandindo para todo o mundo. Então, o primeiro nome que a gente vai falar é o de Taylor, Frederick Winslow Taylor. Ele foi o primeiro teórico da administração, né, da administração científica, e através do seu livro Top Management, ele começou a trabalhar alguns conceitos e realizar alguns estudos para tentar enquadrar a administração enquanto ciência. A gente tinha engenharia, tinha medicina, tinha as artes, várias ciências, mas a administração ela era uma prática, não era uma ciência ainda. E aí, o que é que Taylor fez? Ele desenvolveu 4 princípios básicos dentro desse estudo do Top Management. O primeiro deles, o estudo de tempos e movimentos, em que ele tentava padronizar, monitorar, mensurar o que as pessoas estavam fazendo no trabalho, fazendo na fábrica. E aí vocês devem lembrar daquela dinâmica que a gente fez em sala de aula, carregando as mesas, carregando as cadeiras, como as pessoas faziam todo aquele processo, quem ficou lá cronometrando, quem fez de um tempo mais rápido, qual foi o movimento que fez. Então foi uma experiência prática que a gente fez em sala para mostrar o que Taylor fez, a época dele nas indústrias. Segundo ponto, a padronização de ferramentas e instrumentos. Então, quais eram as melhores ferramentas para se usar naquele trabalho? Quais eram os melhores instrumentos? Os instrumentos mais adequados? O que ele percebia que tinha mais efeito, tornava o trabalho menos desgastante, gerava mais resultado. Terceiro ponto, a padronização de movimentos. Qual era o movimento mais correto para se fazer aquilo? Lembra de novo lá naquele exemplo que a gente fez em sala de aula? Para pegar a cadeira, será que era só baixar e levantar? E aí colocar um esforço, um sobrepeso na coluna? Ou eu tinha que agachar e levantar a cadeira? Então, padronizar esse movimento. Qual o movimento mais correto para se fazer, o mais adequado? E que todos os funcionários, trabalhadores façam eles. E, por fim, um sistema de pagamento de acordo com o desempenho. Então, se tu trabalha melhor, se tu tem um desempenho melhor, gera mais resultado, você vai, consequentemente, receber mais. Então, ele pensou no pagamento de acordo com o desempenho. Os funcionários que tinham desempenho melhor, eles recebiam mais. Então, Taylor começou a pensar nesses conceitos mais simples de administração. A gente pode achar bobagem agora, mas na época dele, lá nos anos de 1900, não era algo aceito no mundo todo. Então, ele padronizou tudo isso, ele fez um estudo nesse sentido. O segundo teórico é o Fayol. E aí o Fayol, ele já vem da teoria clássica da administração. Ele pensa numa distinção, né, entre a administração, entre quem gerencia a indústria, quem gerencia as fábricas, as empresas, e os operários, que são aqueles que necessariamente produzem, né, o chão de fábrica que a gente chama. Então o que é que Fayol fez? Ele pensou, não, vou dividir. Uma coisa é você administrar, você gerir a indústria, a fábrica, e outra coisa é quem está lá embaixo produzindo. Então ele pensou nessa distinção, para exatamente criar uma área específica da administração e a administração ser uma ciência. Para isso, ele desenvolveu algumas funções administrativas, né? Planejar, organizar, comandar, coordenar, e esse último aqui, gente, está errado, certo? Não é coordenar repetido, não. Esse apaga é controlar. Então, é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, por que o Fayol pensa isso? Primeiro, o administrador, o gestor, ele teria que planejar, teria que pensar em como melhorar aquele processo produtivo, aquele sistema. Ele teria que organizar a disposição das suas fábricas, onde as pessoas ficariam, os postos de trabalho, comandar tudo isso,
Então vejam, se eu tenho a distinção entre quem é gerente e quem é operário, quem comanda tudo isso, quem dá as ordens e faz com que esse sistema funcione, quem é o regente, né, dessa ópera, é o administrador. Então ele comanda, ele tem que coordenar para que as coisas saiam como foi planejado e ele também tem que controlar para saber se tudo que foi planejado está sendo executado da melhor forma possível. E aí, só como observação, já que se trata de uma revisão, não vou trazer todos os princípios, ele também estabelece a criação de 14 princípios de administração. Né? Esses 14 princípios de administração, ele trata no livro dele, no estudo que ele fez, são 14 princípios que todo administrador ele tem que seguir para poder fazer uma boa gestão do seu espaço. E por fim, o último teórico que a gente traz a administração clássica, nessa base da ciência da administração, é o Henry Ford, o Henry Ford. O Henry Ford ele é o mesmo dono daquela fábrica Ford que a gente conhece de carros, a Ford Motor Company. Ele quem produz os carros, ele também começou lá na década de 1900, 1910. E qual foi a principal inovação que ele trouxe para a administração? Trabalhar principalmente os conceitos de produção em massa. O que é produção em massa? É produzir muito, num volume elevado. Então, por exemplo, quando lá atrás, antes da Revolução Industrial, os artesãos, também cheguei a citar esse exemplo em sala, eles trabalham numa produção mais artesanal, de que uma pessoa produz só um produto, de forma de manufatura. Na produção em massa, eu tenho essa produção mais elevada, eu tenho um ritmo maior de produção. E como ele fez isso? Dividindo o trabalho, enquanto um artesão, por exemplo, aquela galera da praia que vende bijuteria, né, vende arte na praia, eles próprios produzem todas as peças. Na produção em massa, cada funcionário trabalha numa etapa do produto. Então, por exemplo, pegando a fábrica de Ford, um trabalhava no encaixe dos pneus, outro trabalhava fazendo a funilaria, outro trabalhava na pintura. Então, tudo isso era dividido. Cada funcionário trabalhava numa etapa só. Ele também tinha peças e componentes padronizados. Por mais que eu tenha vários tipos de carros, a base do carro ela é igual para todos. Então, as peças que cabem, por exemplo, determinado carro num Celta, ele vai também pegar num Gol. Fazendo um exemplo bem rude para vocês entenderem. E esses componentes eles são padronizados. Então, o que eu posso usar a peça em um carro, eu posso também usar em outro. O que vai mudar é só a funilaria, a parte de fora, o design do carro. Mas a base dele sempre é a mesma. E ele também fez a linha de montagem móvel. Né? Eu não tinha postos de trabalho parados. Eu tenho uma linha de montagem. Imagine aí uma linha que ela vai seguindo como se fosse. Imagina um supermercado, né? Quando o caixa vai pegando aqueles produtos, ele tem uma esteira rolante. Então, na fábrica de carro, da mesma forma. Na etapa de construção do carro, eu tenho lá a parte de trabalho e essa esteira ela continua andando até chegar no ponto seguinte, em que vai ter outro trabalho. E aí segue para outro ponto. Então, a linha de montagem ela era móvel. As pessoas não se moviam, quem se movia é o produto que estava sendo produzido. Então, eles três tiveram todas essas ideias para poder pensar nessa base de trabalho da administração clássica. A gente viu também a Escola de Relações Humanas, que é uma etapa seguinte à administração clássica. E nelas o principal teórico é o Elton Mayo. Né? Ele trabalhava com um maior foco nas pessoas. Vejam que Taylor, Ford e Fayol, eles trabalhavam muito no aspecto gerencial, no aspecto muito prático de produção. Já o Elton Mayo, ele como psicólogo, ele pensou em trabalhar as pessoas na sua integralidade, seus aspectos psicossociais. E ele trabalhou que aspectos? A liderança de gerentes. Então, esses administradores, gestores, gerentes, eles têm que liderar a equipe para que elas consigam entender o que foi planejado e executar da melhor forma possível. E aí atingir os melhores resultados. Eu tenho que entender a personalidade do trabalhador, já que as pessoas não são iguais, elas têm necessidades diferentes, elas se satisfazem com resultados diferentes na empresa. Eu tenho que entender a motivação desses trabalhadores. Será que ele é mais motivado com aumento salarial, com a diminuição da jornada de trabalho, com alguns benefícios que a empresa pode promover, um melhor ambiente de trabalho? Então, eu tenho que entender ele para poder motivar ele a produzir melhor para a empresa. E ao final disso tudo, satisfazer ele. Quando eu tenho trabalhadores satisfeitos, eu vou ter um resultado melhor. Isso tudo dentro da experiência de Hawthorne, que o Elton Mayo fez, né? Aquela experiência que só relembrando para vocês, está lá no material, mas como é uma revisão, cabe a gente destacar aqui. Aquela experiência que ele foi perceber, será que as pessoas produzem mais se eu aumentar a luz ou se eu diminuir a luz do ambiente? Eu até também cheguei a comentar isso em sala com vocês. Se eu diminuir a luminosidade da sala, as pessoas produzem mais ou menos. Se eu aumentar, produzem mais ou menos. E a partir dessa experiência de Hawthorne, ele começou a pensar que esses aspectos, perceber que esses aspectos psicossociais, eles influenciam na produtividade do trabalhador.
E aí, para a gente terminar, tem a hierarquia de necessidades do Maslow, ou a pirâmide de Maslow, que ele tentou perceber as necessidades humanas. Certo, todo mundo tem necessidade, mas que necessidades são essas? E elas estabelecem uma ordem. Primeiro, as fisiológicas, necessidade de comer, de fazer ir ao banheiro, fazer o número 1, número 2, necessidade de dormir. Então, tudo isso é o básico. A gente precisa disso para sobreviver. As necessidades de segurança, nessa, eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que ter uma casa para morar, um espaço para morar. Eu não posso me sentir com medo do espaço que eu vivo, porque eu acabo me afetando enquanto indivíduo. As necessidades sociais, ou de amor, de se relacionar com outras pessoas, aí pode ser a família, namorado, um crush que você tem na escola, seus amigos, colegas, professores. Então, necessidades de se relacionar entre si. As necessidades de estima e as necessidades de realização pessoal. Essas duas últimas, né, pensando que a base da pirâmide ela é aqui em cima, começa aqui, só está o inverso, né, por isso que eu coloquei essa setinha. Ela começa da base fisiológica, de segurança social, estima e realização pessoal. E aí, a partir disso, você vai realizando essas necessidades e se sentindo satisfeito. Né? Esse estado de estima, de me sentir bem, de reconhecer quem eu sou, de gostar de quem eu sou, são aspectos mais pessoais e individuais. E de realização pessoal. Ah, eu quero ser um grande profissional, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um cantor, eu quero ser um dançarino de passinho de brega funk, quero ser militar, quero ser professor. Então, essa é a sua realização pessoal. Então, o Maslow ele percebe que existe uma hierarquia, né? Fisiológica, de segurança, social, estima e realização pessoal, de necessidades que todo mundo tem. Por mais que elas variem de cada pessoa para pessoa, todo mundo tem suas necessidades. Então, essa aqui, gente, é só uma revisão para mostrar para vocês que a gente já trabalhou até agora e para a gente iniciar esse segundo semestre de ensino remoto nesse período de pandemia de uma forma mais nivelada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar mensagem para o meu e-mail que está aí na tela ou pede para o líder entrar em contato comigo. Tranquilo? Fica todo mundo bem aí.